Oi, gente. A gente está de volta no Manual de Sobrevivência no Mundo Contemporâneo, que daqui a pouco vai ser chamado de Manual. Estamos de volta ao Manual. E nós vamos tratar hoje da guerra da informação. Na verdade, nós vamos tratar de uma competência necessária para a sobrevivência no mundo contemporâneo, que é aprender a ler para lidar com a guerra da informação. Gente, essa é Serena. Serena é uma sábia, ela sabe tudo, ela ainda não sabe falar. Mas eu vou traduzir Serena para vocês. Pois é, a guerra da informação não é uma coisa nova, né? Ela existe desde que existe internet, né? Então, se você tem uma estrutura social piramidal, como eu falei da primeira vez, e vou voltar a falar sempre disso, porque isso é fundamental no contemporâneo. Quando você tinha uma sociedade piramidal, você tinha a informação centralizada em determinados espaços, por exemplo, na universidade, né? Quanto mais conceituada a universidade, mais fidedigna a informação. Então, se você quer alguma coisa correta, tem essa informação. Nós tínhamos as TVs, as mídias abertas, né? Que também, apesar de também produzirem manipulação, a gente sabe disso, sempre soube, mas era o ponto considerado fidedigno. Então você tinha aquela referência para dizer, não, mas isso deu na televisão, isso apareceu na televisão, parecia que aquilo significava uma verdade. Com as novas mídias, o que acontece? A gente sai de uma estrutura piramidal, né, que é um modelo de gestão em que um manda, os outros obedecem, em que a verdade está num determinado lugar, em que o bem e o belo, por exemplo, está num determinado lugar, então o belo, harmônico, o equilíbrio das formas, tudo isso existia numa sociedade piramidal. Quando todas as informações começam a se articular numa sociedade em rede, o que acontece é que todos ganham voz. Se todos ganham voz, novos saberes vão surgindo, novos núcleos de saber. Então começa a rivalizar, por exemplo, um conteúdo de uma favela, produzido numa favela, ou um conteúdo produzido na Índia, por exemplo, por mulheres que usam burca e que estão completamente isoladas. Mesmo nesses nichos de isolamento, conteúdos são produzidos. E esses conteúdos começam a rivalizar com a da universidade. É como se um determinado site da Índia que trata uma questão acadêmica tivesse mais acesso do que a USP, por exemplo, ou uma universidade americana. Então, começou a existir o quê? De fato, pela horizontalidade das mídias, e horizontalidade não é isso, né? São várias horizontalidades para cima, para baixo, que a gente chama de rede. Essas várias interseções de relações permitidas na internet produzem um encontro de informações de todos os modelos, de todos os tipos. Então, essas informações que vêm de todos os lugares, né, elas arrebentam a estrutura do correto, do verdadeiro, pelo menos como informação. Você pode conferir isso a partir de pesquisas ou não, enfim. Mas como informação, o centro dessa informação passa a não existir. Isso é bom ou ruim? Tem gente que odeia isso. E pessoas costumam comentar que os jovens estão perdidos pelo excesso de informação. Não é verdade. Isso não é ruim, nem isso é um problema. Isso é a democratização do acesso à informação, né? O conteúdo da favela ou da Índia não tinha valor, hoje ele tem. Agora, o fato dos conteúdos escondidos terem ganhado valor e terem aparecido me obriga a pensar muito mais. Eu não precisava pensar tanto quando eu sabia o lugar da fidedignidade. Não, essa informação... Qual editora publicou? Ah, dependendo da editora, eu tenho certeza que o conteúdo é correto. Quando você tem isso, você não precisa pensar. Você pega o livro da grande editora, você pega a publicação da grande universidade e está resolvido o seu problema. Quando isso não está mais dado, você precisa ser capaz de selecionar esse conteúdo. Então, o fundamental na sociedade do conhecimento, na sociedade da informação, na sociedade da colaboração, que é o mundo em que vivemos, é fundamental saber distinguir, saber filtrar e selecionar a informação, os dados que você recebe. Até aí, tudo bem, né? O que eu posso dizer, tem que selecionar, mas como é o problema, né? Como selecionar é o problema. Hoje eu quero falar rapidamente de uma rede social que todo mundo usa bastante e que leva a muitos equívocos, né? Inclusive, eu acho que não vai demorar muito para que ela desapareça e surja outra. É uma profecia. Mas, enfim,
O que acontece? Nós nos conectamos a partir de uma rede de amigos, né? Pessoas que se aproximam de nós vão se reunindo em torno de um grupo. Então, não exatamente um grupo, eu estou individual, mas em torno de mim, amigos, né? Esses amigos não trocam só amizade, né? Não trocam só alegria e festa, eles trocam informação, especialmente política e social, mas também intelectual, literária, né? Quando esses amigos trocam informação, eles estão trocando entre eles, né? Então, as informações ali vão se parecer muito. A gente não vai ter uma grande contradição. Essas pessoas passam a acreditar em tudo que vem desse grupo. É como se esse grupo fosse o seu eixo de avaliação do mundo, não da rede social. E isso é bastante perigoso. Eu me lembro de uma pessoa que me disse: eu tenho certeza que tal candidato vai ganhar essa eleição. E realmente não ganhou nem de longe. Ela tinha absoluta certeza. Eu falei: por quê? Ela falou: todo mundo vai votar nele. Eu falei: todo mundo quem? Todo mundo na sua rede social. Seus amigos, que pensam como você. Então, isso produz certos radicalismos. O grande desafio hoje da internet é a gente ser capaz de utilizar a grandiosidade que é a multiplicidade de informação. Mas, para isso, a gente tem que necessariamente fazer sínteses. Basicamente, para o primeiro plano aqui da nossa ação, porque a gente vai voltar a falar muito disso, não tem como parar. Duvide da informação. Verifique a informação. Confirme a informação. Use seu raciocínio lógico, sua inteligência, sua sensibilidade para conferir esses dados. Tenho certeza que muitas coisas que você compartilha, absurdas, né? Absurdas. Se você pensasse 2 vezes, não compartilharia. E aí você tem 2 problemas. É o mico de passar uma informação absurdamente sem razão e um dia você olhar e falar: caramba, eu compartilhei aquele absurdo. Isso é uma coisa. E a outra é você ser penalizado judicialmente. Uma pessoa que compartilha uma informação, segundo a legislação brasileira, uma pessoa que compartilha uma informação, ela vai ser tão penalizada quanto a que publica, né? Então, compartilhar é assumir essa informação como sua. Tenha bastante cuidado para fazer isso, né? Muitas vezes a sua angústia, o seu mal-estar, a sua dificuldade com o mundo, com relacionamentos, com a vida, vem do excesso de informação falsa. Será que o mundo está tão ruim assim? Será que as coisas funcionam desse modo tão torto, né? Será que não tem saída para nada? Será que acabou o mundo? Parece que vivemos, né, um terrível. Ou será que isso vende, né? Porque vende bastante produto jogar para o pior, né? Jogar para o pior, para o ruim, isso vende, que é uma beleza. Então será que essa angústia, essa depressão coletiva que a gente está vivendo não é exatamente uma manipulação para aumentar as vendas, já que o mundo vive uma crise no mercado consumidor, uma crise de produto, uma crise de compra, né? Enfim, essa é a dica. A guerra da informação sempre existiu, ela é uma realidade, mas agora ela está sendo assumida pelo Google, pelo Facebook, em função do que aconteceu na eleição americana. Aquilo é a ponta de um iceberg, você sabe muito bem. A nossa eleição passou pela mesma coisa, mas a gente ainda não tem esses dados. Talvez algum dia a gente chegue lá. Um abraço a todos, muito obrigada e até.